Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal É Aí Que o Bicho Pega. E um tema de hoje, um tema que é querido por muita gente gosta, mas também é odiado por muitos. E qual que é o tema de hoje, Olha, pessoal? gente, política. Mas política com P maiúsculo. P maiúsculo, Não não é é- P minúsculo. Não é politicagem, é política. Não é aquela política, digamos assim, da bandidagem, da corrupção, das coisas erradas que a gente tanto vê aí na televisão, nos jornais de uma forma geral, no dia a dia. É a política num sentido até mais profundo, mais filosófico. A política como ela deveria ser, né? Porque, segundo Aristóteles, né, olha a gente da filosofia, Filosofia. Aristóteles falava que a pessoa, para se envolver na política, ela tinha que ser uma pessoa íntegra, que ela não podia ser mentirosa, que ela não podia ser uma pessoa de mau caráter, Sem escrúpulos. sem escrúpulos. Ela tinha que ser uma pessoa que pudesse nos representar, que pudesse representar as dores da população, do povo. Mas o que nós vemos hoje, gente... A gente viu hoje o caldeirão da bruxa de 71. Porque, olha, tá difícil. A gente tinha que explodir todo mundo e começar totalmente Tudo do de zero, novo, né? Do de zero. Porque, olha, Porque encontrar um político, não são todos, tá? A gente tem que abrir exceção, eu Com acredito que certeza. para alguns. Eu gosto daquele ditado que todo mundo fala que em qualquer lugar ou em qualquer profissão que se exerça ou cargos, existem pessoas boas. com certeza. Mas existe aquela grande maioria que acaba, né, estragando aquilo que o outro quer fazer de melhor. O Aristóteles, ele vai abordar, claro, que com aquela visão que pra gente hoje pode até ser uma coisa retrógrada, uma coisa atrasada, como deveria funcionar a chamada polis, né? A cidade grega. Não é também qualquer tipo de cidade. É a polis porque é onde vai ser estabelecida e elaborada a política na visão dele, onde os cidadãos gregos vão saber gerenciar, conversar, administrar e serem preparados desde criança, né? Olha aí mais um fator importante, desde criança para saber viver e conviver com aquela vida, com aquele pensamento político. Por isso, teoricamente, isso vai causar uma sociedade mais robusta, firme, justa e, vamos dizer, igualitária, né? Para as pessoas realmente estarem sabendo como trabalhar de forma pública. Porque, infelizmente, hoje, a nossa política, o que nós vivemos, é muito diferente da proposta inicial do que é fazer política, né? Nossa, muito diferente. Muito diferente. Chega a virar piada, Sim. né? Os políticos viram piada. E eles próprios mesmo não têm preparo nenhum para poder estar exercendo o cargo. Sim. Eu acredito que deveria ser assim mesmo. A criança deveria ser preparada para ser político. Porque a gente evitaria tantas coisas, né? Mas infelizmente no Brasil, a educação brasileira não ajuda, porque eles não têm essa visão. Se eles não têm a visão de fazer o certo, não tem como eles, né, aplicar o certo. Sim, Não é isso? exatamente. E é difícil encontrar políticos hoje que estão fazendo o que é certo. Como eu já falei, existe muitos que até tenta fazer, não é? Mas existe aí, eu costumo dizer que é uma manada de pessoas tentando atrapalhar, não é verdade? Mas eu acho que tem muitos políticos, eu acho que não precisaria Tanta de gente. tantos, eu acho que poderia diminuir um pouco. Afinal, existe quanto? 513 deputados? Só de deputados são 513. A gente Fora passou todos o os marimbondo. outros que existem por aí, né? Pô, gente, passou Eu acho que o foi um marimbondo. político que mandou. O marimbondo. Passou um político aqui O na marimbondo. frente. O marimbondo. O marimbondo. Tá vendo? Viu? Foi um político que mandou. Tá vendo? Mas é isso, gente. Eu acho que a gente poderia reduzir essa quantidade de deputados, É senadores. muita gente e que É não muita está gente. resolvendo nada, Não, né, que gente? não tá resolvendo. Infelizmente. Faz uma coisa, daí, por exemplo, igual essa CPI. Eu acho que CPI sempre termina em pizza.
que tivesse... As CPIs, no caso do que o Francisco está falando, elas são necessárias. O problema é que o que a gente acaba vendo, o que retoma a nossa discussão inicial, é que, sem querer aqui citar nomes, mas a CPI está sendo usada na prática para alguns nomes poderem tentar se destacar, se promover, atacar esse ou aquele, e na verdade não é o bem comum, não é o bem coletivo sendo pensado de fato. Sim. E esse é o ponto da política lá que a gente pegou em Aristóteles. Como eu disse, apesar de ser um livro controverso para os tempos de hoje, a gente tem que pensar que ele, quando considera os cidadãos, ou pelo menos o que era cidadão na época dele, todos eles tinham lá o direito de participar da política e, consequentemente, fazer a coisa funcionar bem feito e pensar no todo. E não um querer aquilo para ele, um querer o poder para ele, porque senão vira bagunça. Olha só, gente, que coisa. Eu tô me sentindo num momento cultural agora. Momento cultural. O que você me falou daquela hora? Poli. O da Polis, a cidade grega. Eu no início eu tinha pensado, eu tinha entendido Pops, do Chaves. Mas não é Polis, não. Mas olha, é o momento. Pra quem falou do Caldeirão da Bruxa do 71, que eu adorei a analogia, aliás. Não, mas Mas é isso, gente. Tem horas que dá vontade de colocar todo mundo, explodir tudo e começar novamente. Porque eu sempre falo, para quem está mais próximo de mim, ou amigos mais próximos, que o mundo que a gente está hoje, ele está meio de cabeça para baixo. Parece que está tão de cabeça para baixo que alguém precisa consertar, mas está difícil. Entendeu? E a política é isso, eu vejo a política desse jeito. Parece que está tão complicado consertar que você não tem mais vontade de falar de política. Mas acontece que eu acredito que eles já fazem... Isso tudo faz parte do contexto da emburrecimento, digamos assim, essa palavra um jogo. É um jogo justamente para que o povo se sinta desestimulado de discutir a política, se sinta desestimulado, vou votar naquele mesmo, por isso que tem gente que está lá 20, 30 anos, não é, André? Sem fazer aposenta com salário, como se ele estivesse na ativa, que eu acho isso outro absurdo, mas, gente, a política no Brasil é um caso de polícia, na verdade. Né? A política no Brasil é um caso de polícia. Cadê a cereja? A nossa intenção aqui não é querer consertar o mundo, porque nós não vamos conseguir isso. Mas pelo menos dá um toque nas pessoas na hora de votar. Dá um toque no aluno, se você for professor. Tenha consciência. Dá um toque em você que tem um sobrinho, adolescente. Porque vai ser assim, vai ser costurando pelas beiradas que a gente vai conseguir sair dessa situação. Porque a situação é tão crítica. Exatamente. É tão crítica que ela está assim já no CTI. E pra gente encerrar esse vídeo, eu queria encerrar, não sei se vocês ainda vão querer colocar mais alguma coisa, mas pra gente encerrar, eu acho que quando nós, cidadãos, começar a olhar diferente para a política, pesquisar a vida do político, pesquisar os atos que ele pretende fazer, cobre plano de governo sim. Esse negócio, eu vou construir tantas escolas e não está no projeto de governo, você tem que procurar outra pessoa, porque eu acho que pessoas bem intencionadas, elas fazem projetos de governo, entendeu? Então, eu acredito que a partir do momento que se a gente for buscar informação, investigar a vida da pessoa antes, do candidato antes, eu acho que a gente vai começar a votar muito melhor. E para além do candidato, entender a lei do seu país, o porquê daquela lei, a história do seu país, todo o projeto de nação do seu país. Tudo isso são coisas importantes que, infelizmente, a gente deveria, como são em alguns países, a gente deveria, aqui no Brasil, ter desde a base, como eu disse, claro que respeitada as diferentes idades, mas na escola, desde a base, a gente deveria estar recebendo isso em diante. Com certeza. E outra coisa, que São José eles costumam falar muito assim, puxar a capivara do indivíduo. Eu acho que o político tem que puxar a capivara dele para ver o que é que ele anda fazendo antes dele se candidatar. Exatamente. Porque, gente, eu vou te falar uma coisa, é muito séria a situação política no Brasil, viu? É muito séria.
A gente às vezes leva pra brincadeira, a gente leva pra gozação. Pra não chorar. Pra não Exatamente. chorar, porque é muito sério. E essa foi nossa reflexão de hoje, nosso vídeo de hoje, tá bom? Sobre política. Nossos vídeos, assim, vai ser o mais breve possível, de uma forma feliz. Eu posso usar a palavra feliz? Com certeza. Eu acho que um bate-papo é um pouco mais alegre, mas falando de assuntos sérios, eu acho que fica mais gostoso de retratar. E Com vocês certeza. refletirem melhor. Exatamente. Gente, e Até o puxa a próximo. capivara, viu, Francisco? Puxa. Puxa Se a capivara. se não der certo puxando, depois que ganhar, você pega a capivara e taca na costa da pessoa, nas costas da pessoa. Tá certo? Tá, que pra ver se aprende. Taca a capivara na cabeça dele. Tá. É a capivara voando. Taca a capivara na cabeça. Tchau, gente, Essa até- capivara tá muito... Até o próximo vídeo. Até o próximo Porque- vídeo. Não, mas vocês Tchau, viram, né? Capivara, é gato, é cachorro, é tudo. É porque a capivara do André tá mais pra um gato, né? A capivara... Não! Então eu vou terminar o Ivano. Tchau.